Olá, você está no primeiro podcast do Fábio Espiritualista. Segue ele lá nas redes sociais, no YouTube, TikTok e Instagram. Procura lá, @fabio.espiritualista. Eu sou o Hamilton e hoje nós vamos começar com o primeiro podcast com um assunto que é muito interessante e que as pessoas têm buscado muito por esse assunto, principalmente na atualidade, que é a regressão de vidas passadas, regressão de memórias de vidas passadas. Boa noite, Fábio. Boa noite, Hamilton. Boa noite, povo. Nosso primeiro podcast e tentando levar cada vez mais informações para você, não só sobre o conteúdo que nós trabalhamos, mas também o conteúdo aí de espiritualidade para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Eu percebo que a maioria dos seus clientes, eles sempre têm aquela dúvida, eu quero fazer uma regressão de memórias, eu tenho aquela ideia que eu fui um rei egípcio, que eu fui uma rainha egípcia, que eu fui não sei quem. Como que funciona mais ou menos? Explica primeiro o que é a regressão de memórias. A regressão de memória é uma técnica que pode ser utilizada de várias formas, dentre elas a própria hipnose, para poder levar o indivíduo a um estado de consciência alterada, que não é sono. Então a pessoa está ali, de certa forma, lúcida, mas num estado alterado de consciência. E outras técnicas também que ajudam nesse processo. Essa questão da pessoa se sentir como um rei egípcio ou qualquer outra situação está muito ligada às questões dos arquétipos. Então muitas pessoas têm uma personalidade que lembra e acaba trazendo isso como referência. Não que isso seja de fato. Na verdade, na prática, quando nós vivenciamos a prática da regressão de memória, nós vemos que as pessoas, por exemplo, eu nunca vi ninguém sendo uma Cleópatra na vida. Então, é algo que está mesmo ligado a uma ancestralidade, uma história de vida que, de alguma forma, tem um sentido na vida atual. Bom, agora que nós entendemos mais ou menos, Mais ou menos, porque o assunto é bem amplo, o que significa a regressão, me explica assim, como se fosse uma bula de um remédio. Para que serve a regressão principalmente? Bom, outro ponto importante dizer é que essa questão de terapia de vidas passadas, regressão de memória de vidas passadas, tem também um nome científico, que é terapia dos arquétipos do inconsciente. Então, que é um nome que a gente também utiliza diante do fato das pessoas, para quem não acredita em vida passada, então vamos tratar dessa possibilidade diante dos arquétipos. Agora, como funciona, na realidade foi a sua pergunta, como funciona em termos de passo a passo? Bom, é importante que a pessoa que busque a regressão, ela venha com uma questão específica para poder tratar. A regressão não é uma técnica que você utiliza, fica sabendo o que foi e vivenciou, porque não é uma lembrança, e sim uma vivência, e simplesmente diz adeus. É importante um processo de continuidade até haver a remissão do fato que causa o problema que a pessoa traz para o consultório. E a gente observa, principalmente nos programas que tem no History ou em outros canais, que as pessoas fazem regressão e conseguem até destravar bloqueios. Entre os seus clientes, os seus pacientes, acontece muito disso, da pessoa conseguir resgatar através da regressão esses traumas e conseguir resolvê-los? Sempre tem essa possibilidade. O que a gente precisa entender é que quando se trata de uma memória, isso está latente em nós. Eu acredito, diante de algumas experiências, que é muito mais fácil até mesmo livrar-se por
uma questão mais abstrata das questões de vidas passadas que interferem na vida de hoje, do que no processo de regressão, né, você identificar que o teu problema está ligado não a uma vida passada, mas a um problema que ocorreu ali na tua infância e que gerou um bloqueio. Então existe sim, né? É claro que, como eu falei, não dá para ser uma coisa instantânea. Há quem diga em 3 sessões, admiro quem diga, admiro quem possa fazer, mas eu acredito que o processo não é só. Ele precisa de um acompanhamento para que possa realmente surtir o efeito desejado na pessoa e principalmente na vida, porque a regressão ajuda na realidade com tudo aquilo que está à volta dela. Então tomar consciência não é o suficiente. É importante tomar consciência, mas tratar, ajudar essa pessoa no processo, porque existem situações traumáticas, como de uma determinada pessoa, que eu óbvio não vou citar o nome, que diante da regressão descobriu que sofreu o abuso do tio. E isso trouxe para ela um trauma, e ela hoje não consegue mais olhar para o tio. Não é que a regressão trouxe o trauma gerou um bloqueio que interferiu na vida dela, e o que ela vem ao consultório e traz, acaba trazendo isso à tona, e aí ela fica chocada, né? Não é algo que a gente induz, mas é algo que aflora do inconsciente dessa pessoa que estava bloqueado, e nós precisamos ali tratar isso, né? Acompanhar, para que isso não se torne aí mais um problema na vida da pessoa. Bom, eu sei que você é um psicoterapeuta de regressão de vidas passadas e também é um psicanalista. Dentro das pessoas que procuram a psicanálise com você, essas pessoas, geralmente elas partem para o princípio de também buscar a regressão de vidas passadas? Nem todo mundo, né? Muitos têm medo da regressão. A ideia colocada na mente das pessoas de que você fazer hipnose ou regressão, você pode ficar presa lá no passado, se você morreu lá, você morre aqui, coisas desse tipo, ainda está, infelizmente, no consciente, né, das pessoas, com medo, e gera algum tipo de bloqueio. Então, muitas das vezes, as pessoas não se permitem, diante do processo, né, de entrar no transe para poder realmente vivenciar aquilo e poder tratar. Mas a curiosidade, sim. Muita gente tem curiosidade, e eu sempre alerto. Curiosidade matou o gato, né? Então a gente precisa ter sabedoria para buscar algo realmente para ser tratado. Eu já vi em alguns programas do History ou de outros canais em que as pessoas fazem a regressão e elas conseguem depois detectar o endereço onde elas moravam, o século que elas moravam, iam atrás e achavam até onde elas estavam enterradas. O que você tem a falar a respeito sobre isso? No intuito de pesquisa, eu acredito que tudo isso seja muito importante, né? Para pesquisa, né? Para questão de comprovar determinadas situações, né? Para poder esclarecer que a regressão é um fato, que vidas passadas existem e coisas desse tipo. No entanto, dentro de um processo terapêutico, isso é um detalhe que não nos chama atenção, a menos que isso chame a atenção da pessoa durante o processo. E ela fale onde que ela está, a data, ela conseguir ver a data, porque o objetivo não está efetivamente onde ela viveu aquela vida, mas em si o que causou o trauma naquela época, naquele momento, para poder nós salientarmos o processo de cura, né? de libertação, de desprendimento do problema na vida dela no tempo atual, na vida atual. Nós sabemos que a maioria dos seus clientes, tanto em psicanálise como na parte que você trabalha com a mediunidade também, a maioria são da Europa. Você está em São Paulo. Você aconselha
uma pessoa que está lá, por exemplo, na Alemanha, na Espanha, qualquer lugar da Europa, Estados Unidos, a fazer a regressão de vidas passadas à distância? Bom, como todo mundo sabe, eu tenho a dificuldade visual. E isso, literalmente, para mim, afeta muito. Por quê? Porque quando você está num processo de regressão, ou de hipnoterapia, né? Porque são processos até parecidos, mas com segmentos aí, é como se pegasse uma estrada para um lado e outra para um outro caminho. Então, assim, eu aconselho, se você tem um profissional que faz isso à distância, que tem como ter a acessibilidade ali a você, onde eu acho que você possa ter em casa alguém que tenha consciência, que fique quietinha lá no canto dela e que esse processo possa ser bem conduzido, eu não acredito que haja problema, né? Mas, assim, eu ainda sou, nesse aspecto, a moda antiga. Eu acredito que o presencial traz uma troca entre o paciente e o operador, ou psicanalista, ou mesmo um psicólogo que seja, para poder ter ali a confiança do processo, né? Uma situação de insegurança, até porque a pessoa, como eu falei, ela não lembra apenas, ela vivencia. Então, essa questão de vivenciar, ela pode sim, no estado de transe, acabar levantando e, diante de uma ordem, ela pode não obedecer dependendo da circunstância que ela esteja vivenciando lá na mente dela, lá do passado. Então, Fábio, eu acho umas circunstâncias um tanto assim, que tem que ter um cuidado. Mas eu aconselho a quem tem qualquer tipo de trauma, sim, buscar tanto a psicanálise quanto a psicoterapia de regressão, se o caso é algo que se repete muito na vida dela, que ela vê que ela não caminha, não consegue resolver, seja financeiro, seja problemas sentimentais, seja bloqueios emocionais, isso aí é realmente aconselhável buscar. E em relação a isso, como você faz o atendimento presencial, você tem essa preferência pelo presencial? Essa consulta que a pessoa faz de regressão, é o quê? Funciona como? Uma vez por semana, uma vez por mês? Como que é a indicação para a pessoa poder resolver um trauma? Quanto tempo demora para resolver um trauma? Então, depende de cada trauma, depende da entrega de cada um. O ideal é que a pessoa venha uma vez por semana, até porque dentro do processo é colocado o que eu denomino como signo sinal, então onde ela vai poder estar se controlando diante de algumas coisas, e tem um detalhe de que diante da regressão, quando você passa pelo processo, você ali vai lembrar de tudo o que aconteceu, ou coisas que você não vai querer, mas pode ocorrer no decorrer da semana, você lembrar ainda de outras coisas que você vivenciou ali no processo e você vai acabar trazendo na próxima consulta. Então, como que funciona? Você vem para o processo de regressão. O seu problema é sentimental. Descobre que numa outra vida lá, você foi uma pessoa que, sei lá, não deu muita atenção aos amores, às pessoas, você brincava com o sentimento dos outros, né? E que, de alguma forma, você precisa se resignificar. Não é que você, diante da vida passada, você vai ali, né? Mas você vai ter que pedir, né, desculpas a essas pessoas, fazê-las entender que você não está brincando com o sentimento. E isso é um processo que vai acontecendo como se fosse um balde cheio de água suja, que você coloca uma torneira com água limpa para ir limpando, até que isso tudo se realmente purifique e comece a fluir essa energia do amor novamente na vida dessa pessoa. Então pode tratar o amor, pode tratar trauma, fobia, pode tratar problemas sentimentais a nível de relação, de intimidade, que às vezes as pessoas não conseguem ter intimidade por conta de algum trauma, algum bloqueio.
Então, tem tudo isso, é importante, né, ir, né, com calma, não tem que ter pressa num processo de regressão, tá? Então, por isso que eu digo, dizer que em 2 sessões, 3 sessões, seu problema está resolvido, não está resolvido, pelo menos dentro do meu aspecto, do meu ponto de vista, é algo que precisa sim de um acompanhamento, e que, não tem fim, não é que não tenha fim, né? É importante entender que o processo terapêutico, ele é algo que ele começa e vão surgindo outros elementos ali que também precisam ser linkados para serem resolvidos. Então, tem aí um tempo mínimo para isso. E eu acredito que, no mínimo, aí a pessoa fazendo uns 2, 3 meses de sessão, ela com certeza, aquele ponto específico que ela busca, ela consiga sim se resolver. Esse é o primeiro episódio do podcast com o Fábio Espiritualista, e o tema de hoje é a regressão de vidas passadas. A gente vai fazer um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta, porque esse tema é um tema bem amplo. E agora nós vamos para a nossa segunda parte do primeiro podcast com o Fábio Espiritualista. O Fábio é psicoterapeuta de regressão de vidas passadas, psicanalista, médium, tarólogo. Tem bastante conteúdo para estar falando sobre com vocês. E o primeiro tema de hoje é sobre a regressão. Na primeira parte, o Fábio deu uma explicação do que é a regressão, para que serve, sobre os traumas, como que funciona, aquela questão que todo mundo imagina que foi um rei, a Cleópatra. Ele explicou que é um arquétipo. E dentro desse assunto, a gente vai para uma parte mais ampla agora. Fábio, eu sei que a maioria, assim, pelo menos 60% dos seus pacientes que procuram regressão de memórias, vidas passadas, são evangélicos. E muitas vezes eles não acreditam em vida passada. Como que você explica esse processo, então, que você até deu uma brechinha lá sobre memória celular? Ainda que possam negar, né, mas muitos evangélicos, muitas pessoas que estão dentro da questão da religião aí, cristã, evangélica, eles têm muito bloqueio na vida, principalmente nos aspectos sexuais, e outros nem tanto, né? Eles que tem que ter uma imagem ali em termos da sociedade que ele vive, no meio da igreja, e às vezes por conta de alguma situação do relacionamento, o marido é mais ali, né, ferrenho na fé, né, na forma, e aí a pessoa que tem um maior desejo acaba sofrendo por esses bloqueios diante de uma vida íntima. Então, aí entra o aspecto, eles acreditam em vidas passadas, eles chegam e falam que não acreditam. E eu explico que não precisa acreditar em vida passada. Então, diante da consulta, eu esclareço para as pessoas o seguinte: nós temos 2 caminhos para enxergar esse processo terapêutico. Se você acredita em reencarnação, legal, tudo bem, tá ótimo. Se você não acredita, nós vamos pelo lado mais da ciência. E tá ótimo também. Por quê? Nós temos milhões, de células no nosso corpo. Nós somos formados, né, pelo papai e pela mamãe. Né? Papai e mamãe foram formados pelos seus papais e pelas suas mamães. Então vai se formando aí um leque, né, para trás da sua vida, que na realidade você carrega dentro de você como memória celular. E dentro dessas memórias traz para você características não somente físicas, mas também comportamentais e até mesmo bloqueios. Isso está lá na Bíblia, né, em termos de maldição hereditária, coisas desse tipo. Então, dentro desse ponto, né, dá para se trabalhar, mesmo independente da fé da pessoa, ela sendo evangélica, seja o que for, dá para se trabalhar uma regressão sim. E a forma de
colocarmos essa pessoa no processo se torna, às vezes, até mais simples. Por quê? Porque nós utilizamos ali, diante da técnica, até mesmo as palavras de Deus, questões bíblicas, conforto que ela possa sentir, palavras-chave que ela mesma traz durante o processo ali de anamnese, né, que é feita, né, e aí a gente vai trabalhando isso. Então não tem desculpa para fazer passar, né, pelo processo de regressão. Eu vou fazer 2 perguntas para você, Fábio. A primeira pergunta é: há quantos anos você faz a regressão de memórias? E a segunda pergunta: qual é o motivo, o motivo número 1 que as pessoas procuram você para fazer a regressão? Bom, quantos anos? Eu acho que eu já perdi as contas aí. Vamos calcular aí. Eu acho tem uns 16 anos. 16 anos trabalhando com regressão. E qual foi a outra pergunta que eu esqueci? Qual é o motivo principal da pessoa procurar você para fazer a regressão? Olha... É um trauma? É uma curiosidade? Primeiro, é sempre curiosidade. Mas o maior problema que as pessoas querem resolver são os bloqueios sentimentais. Pessoas que são frustradas em casamentos, frustradas em relacionamentos, pessoas que não conseguem casar, pessoas que não conseguem ter um namoro, né? Esse é o número 1 no ranking, né? A questão sentimental. Assim como ocorre também nas questões de leitura de cartas e tudo mais. Então você considera que o maior problema é o problema sentimental, o problema sexual, esses problemas que trazem a pessoa a estar fazendo com você a regressão de memórias, é isso? Sim, eu acredito que cada terapeuta ele acabe atraindo um tipo de problema, né, para si, um tipo de paciente com um determinado problema. Hoje até está mais mesclado isso, mas o maior ponto realmente está sempre ligado aos bloqueios sentimentais, que estão muitas das vezes mais ligados mesmo com os aspectos também dessa vida, né? Então, e às vezes durante o próprio processo a gente vai descobrindo alguns outros bloqueios, mas o principal objetivo de uma pessoa quando chega é por causa das questões sentimentais. As pessoas sempre estão em formação, né? Formação emocional, espiritual, intelectual. Sendo assim, qual a idade mínima que você acha que é possível começar a fazer a regressão? A partir de que idade? Se faz em crianças, adolescentes? Sim, se faz, né? Para isso existem técnicas diferentes para cada processo. E é óbvio, né? Lidar com um processo de regressão com uma criança foge à realidade do momento, a menos que aquilo fosse, essa criança fosse um processo jurídico, coisas desse tipo, para poder identificar ali algum tipo de situação que aconteceu com ela, né, para poder juntar aí algum tipo de processo. No caso dos adolescentes, eu acredito que assim, a partir dos seus 15 anos, já começa a ter, 15, 16 anos, começa a ter ali uma condição de entender melhor, né? E uma coisa é importante ressaltar. Mas eu sou incapaz de entrar em transe. Todo mundo entra em transe. Só que é literalmente importante ressaltar que quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais fácil é dela entrar, porque ela passa a se permitir diante daquilo que ela está buscando. Por que acontece isso? Quando você fala para a pessoa relaxar, relaxe o seu abdômen. Infelizmente, quando você fala isso com o adolescente, ele até sabe, mas ele denomina isso como tanquinho, né?
ou o seu tórax. Às vezes eles não têm essas informações muito precisas, por incrível que pareça. Então a gente precisa entender a linguagem do paciente para poder agir. Mas eu acredito, por exemplo, eu não lidar com criança, não. Eu prefiro a partir da adolescência, tem que ter o acompanhamento do pai no sentido da anamnese no primeiro momento, para depois a gente partir para o individual, porque não vai falar tudo ali, e a gente tentar o processo e ver se ele aceita, conscientemente ali aquilo. A partir daquilo ali a gente vai levando as informações e tudo aquilo que ele quiser, óbvio, ressaltar para os pais, ele vai poder ressaltar, e tudo aquilo que ele quiser deixar ali no consultório vai ficar também no consultório. Existe, assim, sempre uma procura das pessoas pela regressão também, acho que por causa de vícios, né? E dá para se ver através da regressão, dá para se curar algum trauma que levou a pessoa ao vício? O que quer dizer o vício na questão da regressão? Bom, na realidade, todo o vício dentro da psicologia a gente entende como um processo autossuicida, né? Então, pode ter havido ali, diante da pessoa, essa dependência na vida de hoje em função de onda, da juventude, ou de uma questão lá atrás também de um processo suicida. Então, isso aí é um detalhe que não é regra, mas é um detalhe. Agora, os processos relacionados a vícios, seja de bebida, de qualquer tipo de vício, trauma, fobia, síndrome do pânico, depressão e outras coisas mais, isso pode ser tratado não necessariamente com a regressão, que seria aquele outro caminho que eu falei, que seria a hipnoterapia. Por quê? Porque dentro do processo da hipnoterapia e aquilo que eu falei também do signo-sinal, nós criamos elementos para que venham a bloquear. Então, a pessoa quer emagrecer, é criado um processo de um balão gástrico para que a pessoa, isso dentro da hipnose, para que ela possa ter ali, saber que ela vai comer um pouquinho e já vai se sentir saciada. E tudo aquilo que ela come compulsivamente é colocado ali um detalhe para que ela sinta algo de desagradável ao consumir aquilo e vá reduzindo o desejo, ajudando no processo de emagrecimento. Ponto importante, seja a regressão, seja hipnoterapia. Isso não isenta o processo terapêutico, psicanalítico ou psicoterapeuta, aí, no caso da hipnose ou da regressão, não isenta a pessoa, no caso de ter que tomar, de repente, suas medicações, seja questões de obesidade ou problemas neurológicos que a pessoa possa ter, isso não isenta, ela precisa ter isso. É claro que, dependendo da situação, isso vai ajudar até a melhorar esses processos de uso de medicação, mas é algo que leva um tempo e depende de cada caso. Bom, e você está em São Paulo, na Zona Sul, é isso? Sim. Então, quem quiser agendar uma consulta com o Fábio, seja em regressão ou psicanálise, a psicanálise dá para fazer à distância, né? Sim. Por videochamada. Então, quem quiser estar sabendo mais sobre o Fábio espiritualista, sobre tudo que ele tem feito aí nas redes sociais, tem no YouTube, no TikTok, no Instagram, é só procurar por @fabio.espiritualista. Aí você pode estar agendando também as suas consultas através do WhatsApp. O DDD é 11 932 62 6446 e sempre você tem mensagens nas redes sociais, não é? Sim, todos os dias nós, tanto eu e o Hamilton, aí no caso eu utilizando as cartas e ele assessorando, como agora nessa produção do podcast, nós estamos sempre colocando para vocês todos os dias mensagens positivas por meio do baralho cigano. E a gente tem, ou seja, agora é o podcast, mas para o futuro aí nós temos aí sim projetos novos para vocês. Aceitamos, no caso, convite para palestras, para encontros, trabalhos aí
em termos de feiras místicas e tudo mais. Foi um prazer estar aqui falando com você. É um assunto muito amplo, né? E vão ter mais assuntos também sobre espiritualidade, sobre a psicanálise, sobre o jogo dos oráculos, os búzios. Sim, tem bastante coisa, né? Tem os búzios, tem a baralho cigano, o tarô de Marsella, a tadomancia, a vidência com a taça, que a vidência, né, com a taça, dentro da forma que eu trabalho, né, de que eu sou orientado, eu falo desde vidas passadas. Então, não que eu vou falar todas as suas vidas, mas é sempre liberado de 3, 2, 4 vidas passadas para poder esclarecer alguma situação do momento presente da tua vida e onde a gente ali pode até estar canalizando algum outro tipo de energia também. Então, uma outra consulta. E tem aí a numerologia cabalística também com o Hamilton, né, que você pode aí entrar em contato para poder solicitar o seu mapa numerológico para poder organizar. Não é isso, Hamilton? Sim, então tanto o mapa da numerologia cabalística, que é o mapa do autoconhecimento, como a regressão de memórias, como a vidência com a taça, todas elas vão estar mostrando para você sobre as vidas passadas, é isso? Sim, vai estar mostrando essas questões que nos ajudam a entender o nosso momento presente, no sentido da vida, né, que a gente está vivendo na atualidade, e o que a gente pode fazer para melhorar. Então esse foi o primeiro episódio do podcast com o Fábio, espiritualista. Fábio, obrigado, boa noite. Boa noite a todos, bom dia, né, boa tarde, não sei a que hora que cada um vai ver, assistir, né, ouvir, mas estamos aqui, é só entrar em contato. E sigam ele nas redes sociais e deixem lá seus comentários, suas perguntas, suas sugestões para os novos podcasts. Até a próxima.